Toda noite você vai dormir com uma promessa. Amanhã vai ser diferente. Amanhã você acorda cedo, treina, trabalha naquele projeto, lê aquele livro. E na manhã seguinte, o despertador toca. Você desliga. E o dia recomeça exatamente igual ao anterior. Isso não é falta de força de vontade. Não é covardia. É algo muito mais profundo. E ninguém nunca te falou sobre isso de forma honesta. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você se enxerga, como você enxerga seus fracassos e, principalmente, como você vai construir sua vida a partir de hoje. A disciplina, do jeito que nos foi vendida, é uma mentira. Não porque a consistência não funciona, mas porque a versão que te ensinaram é baseada em um erro fundamental. A ideia de que você pode, com força de vontade e frases motivacionais, reescrever milhões de anos de evolução. Seu cérebro não foi projetado para perseguir objetivos abstratos. Ele foi projetado para uma única coisa: te manter vivo hoje, não amanhã, não daqui a 10 anos, agora. Por centenas de milhares de anos, nossos ancestrais viviam em ambientes onde desperdiçar energia podia significar morrer. Descansar era sobreviver. O cérebro gravou essa lógica em seus circuitos mais profundos, e esse software ainda roda hoje, sem que você perceba. Quando você decide correr de manhã, seu cérebro não enxerga um investimento na sua saúde. Ele enxerga um gasto de energia desnecessário. Quando você abre o celular em vez de trabalhar, ele vê uma recompensa rápida, certa, sem esforço, e escolhe isso, automaticamente, antes mesmo de você ter tempo de pensar. Isso não é um defeito de caráter, é neurobiologia. E enquanto você não entender isso, vai passar a vida inteira brigando contra si mesmo e acreditando que o problema está em você. O problema não está em você, está no método. James Clear, em Hábitos Atômicos, formulou algo que as pessoas verdadeiramente disciplinadas sabem intuitivamente. Comportamentos não mudam pela força, eles mudam pelo design. As pessoas que parecem ter uma disciplina de ferro não têm força de vontade sobre-humana. Elas simplesmente estruturaram o ambiente de forma que o comportamento certo seja o caminho mais fácil. Elas não brigam com o cérebro, elas o guiam. Porque a força de vontade é um recurso limitado. De manhã, você tem uma dose. Cada decisão que toma ao longo do dia consome um pouco dela. E à noite, quando você está cansado, o cérebro volta ao modo automático. E o automático é sempre o caminho mais curto. É por isso que você aguentou 3 dias, às vezes 3 semanas, e depois cede. Não é porque você é fraco. É porque você esgotou o combustível errado. A verdadeira disciplina quase não exige esforço consciente. Ela está integrada ao seu cotidiano em um nível onde o cérebro nem precisa mais escolher. Vamos a um exemplo concreto. 2 pessoas querem começar a correr de manhã. A primeira pensa: amanhã acordo às 6 horas e saio. A segunda, na noite anterior, deixa o tênis do lado da cama, prepara a roupa e coloca o celular longe do alcance. Na manhã seguinte, a primeira precisa tomar uma dezena de decisões antes de sair. A segunda acorda, o tênis está lá, a roupa está lá. Não tem mais nada a fazer a não ser calçar e sair. Mesmo cérebro, mesmo nível de motivação, resultado completamente diferente. O que a segunda entendeu é que a arquitetura do ambiente toma decisões no lugar dela. Ela reduziu o atrito a tal ponto que resistir ao hábito exigiria mais energia do que segui-lo. Esse é o verdadeiro alavancador. Não a motivação, a engenharia. Se você quer ler mais, deixe um livro aberto na mesa de cabeceira. Se quer passar menos tempo no celular, coloque os aplicativos numa pasta no fundo da tela e deixe o aparelho em outro cômodo quando for trabalhar. Se quer se alimentar melhor, organize sua geladeira para que as boas opções fiquem na altura dos olhos. O que está visível acontece. O que está escondido fica para depois. Numa lanchonete universitária, o simples fato de mover as garrafinhas de água para a frente e os refrigerantes para o fundo aumentou o consumo de água em mais de 30%. Sem campanha, sem proibição, sem nenhum esforço. Só uma mudança de posição.
Seu cotidiano funciona exatamente assim. A pergunta não é: tenho força de vontade para fazer a escolha certa? A pergunta é: a escolha certa é a mais acessível? Agora vamos a uma técnica que permite curto-circuitar a resistência no nível dos próprios circuitos automáticos do cérebro. Ela se chama Habit Stacking, empilhamento de hábitos. Seu cérebro funciona em loops, um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Esses loops, uma vez formados, rodam no automático. O Habit Stacking consiste em encaixar um novo hábito num loop que já existe. Em vez de dizer, vou meditar toda manhã, você diz, depois de fazer meu café, sento e respiro conscientemente por 2 minutos. O café é o gatilho. A meditação é a nova rotina, conectada a um loop já gravado no cérebro. Depois de fechar o computador, escrevo 3 linhas no diário. Depois de almoçar, leio uma página de livro. 2 minutos. Uma página. Só isso. Porque a regra principal é: comece ridiculamente pequeno. Tão pequeno que você não consegue dizer não. E uma vez em movimento, a inércia assume o controle. O que você está construindo não são hábitos isolados. Você está construindo uma arquitetura mental, uma rede de comportamentos automáticos que, com o tempo, se torna sua personalidade. Se inscreve agora porque toda semana a gente vai mais fundo nesses temas. Chegamos ao ponto que causa mais estrago em silêncio: a procrastinação. Todo mundo conhece, muita gente se culpa, mas quase ninguém a entende de verdade. A procrastinação não é preguiça, é um sinal. É seu cérebro dizendo: essa ação exige muito esforço para pouca recompensa imediata. Quando você evita estudar para ficar no YouTube, seu cérebro não está fazendo uma escolha moral. Está fazendo um cálculo energético. YouTube oferece estimulação instantânea, sem esforço. Estudar oferece uma recompensa abstrata, adiada. O cálculo é óbvio. A solução não é se forçar mais, é retrabalhar o cálculo. Clear identificou 4 leis que tornam qualquer hábito natural de se adotar. Primeira, torne-o óbvio. O hábito precisa ser visível no seu ambiente. Segunda, torne-o atraente. Associe a tarefa a algo que você gosta. Você odeia correr, mas ama um certo podcast? Esse podcast toca só durante suas corridas. Terceira, torne-o fácil. Reduza a tarefa à forma mais simples. Não 1 hora de estudo, 5 minutos. A barreira de entrada precisa ser quase zero. Quarta, torne-o satisfatório. Marque uma caixinha, registre seu progresso. O cérebro repete o que gera recompensa. Aplique essas 4 leis e a resistência desaparece. Não porque você ficou mais forte, porque você parou de brigar contra seu cérebro e começou a usá-lo. Tem uma última ilusão para quebrar. A ideia de que para ser disciplinado, você precisa amar o que faz. Que se está se forçando, é porque não é feito para aquilo. Isso é falso. As pessoas mais consistentes não acordam toda manhã cheias de empolgação. Elas não esperam ter vontade. Elas agem porque a ação está inscrita na estrutura do cotidiano delas, de uma forma que não deixa espaço para a dúvida. Esperar pela motivação para agir é inverter a causalidade. A motivação não precede a ação, ela a segue. Você começa e é começando que a energia chega, não antes. É o princípio de ativação. Uma vez em movimento, o cérebro se ajusta, o esforço percebido diminui, a resistência se dissolve. Mas o movimento precisa vir primeiro. Você não precisa amar o alongamento. Você precisa tê-lo integrado logo depois de acordar, até que se torne tão automático quanto lavar as mãos. Você não precisa amar escrever. Você precisa abrir seu documento toda manhã depois do café, só para escrever uma linha. Só uma. A disciplina não se constrói com amor pelo processo. Ela se constrói com repetição, design e sistemas que tornam o comportamento certo inevitável. Seu cérebro não é seu inimigo. Ele faz exatamente aquilo para o qual foi projetado. Mas você vive num mundo que exige o oposto exato. E se você não entender isso, vai passar a vida culpando sua força de vontade por um problema de design. Para de tentar mais com as mesmas ferramentas. Redesenha seu ambiente.
Empilha seus hábitos no que já existe. Aplica as 4 leis. Começa pequeno. Começa agora. Porque cada dia que você espera pela motivação, seu cérebro reforça exatamente os circuitos que você quer mudar. E cada dia que você age, mesmo 2 minutos, mesmo uma linha, mesmo um passo para fora, você reescreve, lenta mas definitivamente, o que você é capaz de se tornar. Se inscreve se quiser continuar indo mais fundo. Os próximos vídeos mergulham ainda mais nesses mecanismos, com ferramentas concretas que você pode aplicar já hoje à noite.